Oi, pessoal! Hoje a gente vai continuar, né, e finalmente finalizar os nossos estudos sobre o mundo antigo, falando um pouquinho hoje sobre a Grécia e sobre Roma. A gente vai começar, então, falando sobre a Grécia, que vai se localizar ao sul da Península Balcânica, aqui nessa parte roxinha aqui. Os primeiros povos que vão ocupar esse território vão ser os cretenses, depois vai ser povoado por vários povos, como os aqueus, dórios, jônios, eólios, e essa misturinha aí vai ser o que vai formar essa civilização grega. Ao longo da sua história, ele vai se expandir aí, em volta do mar Mediterrâneo, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Diferentemente dos mundos antigos que a gente estudou antes, né? A Mesopotâmia, o Egito, enfim, a Grécia vai ser um território de poucos vales fluviais, e é por isso que a agricultura não é exatamente o forte desses povos. É claro que vai existir, como por exemplo, a polis de Esparta vai ter a agricultura como atividade econômica principal, mas no geral não é o que acontece, tá? Por causa justamente da ausência não da ausência, né? Mas da escassez de vales fluviais, que não permite que a terra seja tão fértil quanto poderia ser, tá? Então, ao contrário, ao invés de se dedicarem à agricultura, eles vão se dedicar ao desenvolvimento da navegação, justamente pela posição que eles estão ali bem pertinho do mar, né? E com isso também vai se desenvolver o comércio marítimo, o que vai fazer com que esses povos tenham contato com diversos povos ao longo do mar Mediterrâneo, diversos povos diferentes ao longo do mar Mediterrâneo, e isso vai, inclusive, colaborar mais para frente quando esse território for se expandindo, justamente pela influência que esses povos vão ter ao longo de todo o mar Mediterrâneo a partir do comércio marítimo. Ok? A Grécia vai ser dividida, o período antigo da Grécia vai ser dividido em alguns períodos, tá? O primeiro deles vai ser o período homérico, que vai ter esse nome porque as informações que a gente possui sobre esse período estão contidas nos dois livros do Homero, Ilíada e Odisseia. Tá? Esse período vai ser caracterizado principalmente pela adoção do sistema gentílico, tá? Que vai se basear em comunidades agrícolas autossuficientes comandadas pelo pater. Tá? Essas comunidades vão ser chamadas de genos, tá? Que é o que dá o nome, efetivamente, né? Que da onde deriva o nome do sistema. Esses paters, eles vão ser os comandantes aí, os líderes desses genos. Esses genos são territórios, né? Não são territórios efetivamente, mas são pedaços de terra que vão ser de uso comum, de uso coletivo. Então, geralmente também composto por pessoas de famílias próximas ou que possuem um ascendente em comum. Então, o pater, nesse caso, vai ser a pessoa mais velha desse grupo populacional, tá? E ele exercia, no caso, funções religiosas, administrativas e judiciárias. Então, cada genus era independente entre si, justamente porque cada pater poderia administrar o seu geno da forma como quisesse, né? Entretanto, né, em algum momento, justamente pela dificuldade de se encontrar terras férteis, principalmente no caso, a gente vai ter uma disputa por terras, pelas melhores terras. Então, os genos que fossem mais poderosos começavam a concentrar as melhores terras. Logo, não havia mais igualdade entre os genos, e não havia mais igualdade, inclusive, dentro dos próprios genos, justamente pela concentração de terras que vai começar a ocorrer. Então, existe o fim da propriedade comunal, como era no começo, e aí a gente vai ver a dissolução dos genos da forma como a gente conhece, ok? E aí, com a dissolução dos genos, a gente também vai ter a substituição da figura do pater pelos eupátridas,
que nada mais são do que os filhos desses pátrias e que agora compõem a nova aristocracia grega, tá? E aí, nesse contexto aí de disputa de terra, enfim, os eupátridas vão começar a juntar suas terras uns com os outros, formando frátrias, e essas frátrias vão se juntar também em algum momento e vão formar as tribos, justamente para se proteger dos inimigos, né, de perderem suas terras. Então eles se uniam como forma de proteção mesmo para o seu poder, né, para sua propriedade, tá? E aí essas tribos vão acabar precisando, né, de um local de administrativo, um local de administração, e aí vão surgir as acrópolis, que vão ser geralmente o centro geográfico mais alto, também por essa questão, né, de proteção, de conseguir enxergar bem o seu território, conseguir defendê-lo de uma forma mais eficaz. E aí a acrópole vai surgir, então, nesse sentido de organizar a administração dessa comunidade, que agora já não é mais tão familiar, né? Já se tornou um grupo populacional maior e que precisa de uma administração mais efetiva dessa comunidade, tá? E aí, a partir da formação dessa acrópole, a gente vai observar o desenvolvimento de núcleos urbanos ao seu redor, justamente pelas pessoas que acreditam que aquele local seja mais seguro para se morar. Então, a gente vai começar a ver o surgimento, né, da estrutura das primeiras cidades-estados ou das famosas polis gregas. A gente vai ter várias polis gregas dentro desse território, obviamente, mas as que a gente costuma estudar, que são mais relevantes assim, para os nossos estudos, vão ser Atenas e Esparta, que eu vou tratar. Ok? Começando, então, por Atenas, a gente vai ver o desenvolvimento econômico a partir das relações mercantis que permitiu a extensão do seu domínio marítimo sobre o Mediterrâneo. Como eu falei, essa relação comercial marítima vai facilitar e muito essa expansão do território, no caso aí ateniense, né, ao longo do mar Mediterrâneo. A gente vai ver que a polis ateniense vai ser dominada aí pelos povos jônios, e eles vão se espalhar por toda essa parte verdinha aqui ao longo do Mediterrâneo. Pensando agora no regime político dessa polis, eles vão passar por algumas fases, sendo que a primeira delas é a monarquia, tá? Com a unificação dessas tribos em cidade-estado, houve a formação de uma monarquia, cujo poder era concentrado na mão do Basileu, que era o rei, né? Assim, era o que a gente conhece como rei, mas lá chamava Basileu, que era o proprietário de terra mais poderoso dessa tribo. E ele exercia a função de rei, como eu disse, mas não era um poder absoluto, assim. Não era um poder 100% na mão dele, né? Eles possuíam um conselho de nobres, conhecido como Areópago, que estava ali para poder equilibrar esse poder, né? Para poder moderar essas ações do rei, do Basileu, no caso. Depois da deposição do último Basileu, vai se formar, então, um regime oligárquico, tá? Que vai ser um governo dirigido por representantes das famílias mais ricas de Atenas, conhecido como arcontado, ok? Após a expansão ateniense, né, a gente vai ter uma grave crise social, a gente vai ter um período aí de bastante violência dentro do território grego, do território ateniense, tá? E aí eles vão precisar de criar estratégias para poder organizar essa sociedade novamente. E aí a gente vai ter duas reformas super importantes, que são tentativas, efetivamente, de controlar essa população, de controlar essa crise, efetivamente, né? E aí a gente vai ter a reforma de Drácon e as reformas de Solon, tá? Que foram dois grandes legisladores da época. Drácon, ele propôs a elaboração da legislação escrita
tá? Que era baseada na legislação que eles utilizavam, mas que era de forma oral, e essa legislação era caracterizada pela grande severidade. Além disso, Drácula vai reafirmar o poder dos eupátridas, né? Que naquele momento eram a elite, né? A elite grega, ok? E ocupavam os cargos no arcontado, né? Ocupava os cargos no arcontado, que nesse momento aí vão ser os dirigentes do regime, tá? As reformas de Solon, por sua vez, determinavam a extinção da escravidão por dívida, a devolução das terras perdidas por dívidas aos camponeses e a redução do poder da aristocracia a partir da criação da bulé. E a bulé nada mais é do que um sistema que permitia a participação política, né, dos cidadãos gregos, né, dos cidadãos atenienses. Mas nesse caso aí, não é qualquer cidadão. Eles tinham um sistema que determinava essa participação a partir da renda desse cidadão. Então, apenas as pessoas mais ricas poderiam participar, né? Então, não é efetivamente uma participação como acontece na democracia, a gente vai ver mais para frente, né? É só mesmo a elite menos elite que pode participar. Tá? Eu falo elite menos elite porque a elite já era o topo do governo, e aí a participação vai vir de uma elite menos poderosa, tá? Então, seguindo, né, um pouquinho para frente, a gente vai ver que essas medidas não vão resolver o problema, tá? E isso vai acabar abalando o sistema oligárquico e vai dar lugar a um regime tirânico, tá? Que é um governo que foi tomado pela força, exercido de forma individual, então é bem um governo autoritário mesmo, tá? O primeiro tirano vai ser o Pisístrato, que vai promover a redistribuição de terras férteis e de crédito agrícola aos camponeses, que são medidas que vão contra a aristocracia, né? Ele também vai tomar medidas que vão aumentar a produção agrícola, vão desenvolver o campo naval ateniense e, consequentemente, o comércio, tá? Também vai incentivar eventos esportivos, religiosos, enfim. E isso vai fazer com que Atenas acabe se tornando uma potência política grega. Justamente pela estabilidade que ele consegue desenvolver aí nesse período. E aí, assim que ele morre, a gente vai ter a ascensão do Hípias, depois do Híparco, que vão ser os filhos dele, né? Mas que não conseguem dar continuidade a esse governo, e isso acaba dando lugar aí ao desenvolvimento do regime democrático, né? O ambiente era propício para o desenvolvimento do regime democrático, tá? E aí, finalmente, né, a gente vai ter aí a participação direta dos cidadãos nas questões políticas da polis, e não tem nada a ver, nesse caso aí, com dinheiro nem nada. Se você fosse um cidadão ateniense, você poderia ter uma participação direta, que é diferente do que a gente conhece no nosso país, né, no geral, que é um regime democrático, mas é um regime representativo, né? A gente elege pessoas para nos representar. No caso do regime democrático ateniense, você mesmo iria lá e participaria das discussões, tá? Esse regime, né, pensando um pouquinho no nome, é a junção de duas palavrinhas gregas, que é demos, que significa povo, e kratos, que significa governo. E é uma das maiores contribuições que a gente vai ter aí para as sociedades atuais, né, que até hoje utilizam desse sistema, ok? Aí a gente vai ter as reformas do Clístenes, que foi um político super importante aí nessa época. Ele vai estender os direitos políticos a todos os cidadãos atenienses, como eu disse, independentemente da sua renda, enfim. Ele vai estender para qualquer cidadão ateniense nesse período.
E aí a gente vai ter a formação de duas instituições políticas super importantes, né, para a organização desse regime. O primeiro vai ser a Bulé, que vai ser uma espécie de conselho ou senado que era encarregado de analisar os projetos de lei e de supervisionar a administração pública, a diplomacia e os assuntos militares. E vamos ter também a Eclésia, que vai ser uma Assembleia Popular cuja função era aprovar ou não os projetos de leis encaminhados pela Bulé, além de eleger 10 estrategos responsáveis pela execução das leis. Ok? Então, a eclésia, né, vai ser o local onde essa população vai agir de uma forma mais efetiva. Tá? Ela se organizava na Ágora, que era um local aí para discussão, para debate. A gente vê muito a Ágora aí, principalmente quando a gente vai falar de filosofia, né, da filosofia grega. E ela se localizava no centro da polis, então era, né, teoricamente, um local de fácil acesso. E ela se reunia cerca de 40 vezes ao ano para discutir assuntos políticos, questões de guerra e paz. Também discutiam sobre festas, sobre religião, enfim. Além disso, a gente vai ter o estratego-mor, que vai ser a pessoa que exerce efetivamente o governo da cidade, vai ter um mandato de 1 ano, né, é eleito, e o Eliás, que vão ser os tribunais de justiça. E os cidadãos também participavam a partir de sorteios para julgar esses conflitos que eram levados para esses tribunais. Tá? E o Clístenes também vai propor a adoção do ostracismo, que vai ser uma forma de garantir o processo democrático na cidade, fazendo com que os cidadãos que por algum motivo demonstrassem qualquer tipo de ameaça ao regime democrático, esses cidadãos seriam exilados por cerca de 10 anos para evitar que ele pudesse causar qualquer tipo de problema, né, para a democracia. Tá? E aí, né, eu tô aqui falando que os cidadãos podem participar, independente da sua faixa econômica e tal, mas quem são esses cidadãos atenienses, né? Ao contrário do que pode parecer, esses cidadãos, eles são especificamente os homens livres atenienses, filhos de pai e mãe atenienses e maiores de 18 anos. Então, é uma população bastante específica mesmo, um pedaço muito específico dessa população, tá? Isso exclui, então, mulheres, estrangeiros, escravos, e aí, nesse sentido, a gente vai ter essa pirâmide aqui que eu coloquei, que vai colocar os cidadãos, e isso inclui também os governantes, né, obviamente, no topo dessa cadeia aí, logo abaixo as mulheres, em seguida os estrangeiros, em seguida os escravos. Então, assim, apenas aquele topinho ali tinham direitos políticos e poderiam participar efetivamente da política. As mulheres, elas se dedicavam à atividade doméstica, criação dos filhos, né, que provavelmente serão futuros cidadãos se eles continuassem em Atenas. E os estrangeiros, eles eram livres, eram pessoas livres, mas eles não tinham direitos não, tá? Que eles eram estrangeiros, no caso. E aí eles se dedicavam mais a atividades como artesanato, comércio, e aí, se eles tinham que pagar uma taxa para poder estar na polis também, então não era muito legal ser estrangeiro, não, tá? Em seguida, né, por fim, a gente vai ter os escravos, que eram, obviamente, a base da sociedade, e exerciam todo tipo de função dentro desse território. Você podia ser escravo se você nascesse e fosse filho de um escravo, por dívida e também sendo prisioneiro de guerras, né? Como sempre acontece.
Pensando agora em Esparta, a gente vai ver que se localiza aqui, ó, nessa partezinha da ponta aqui amarela, tá? Onde está escrito Esparta. Esparta tem uma população majoritariamente dória, tá? E, como eu disse anteriormente, né, vai ser uma região da Grécia que vai ter terras férteis, ao contrário da maior parte do território grego. Esparta, então, vai ser um local de terras férteis, o que vai permitir o desenvolvimento da economia agrícola, que vai, inclusive, se tornar a base da economia espartana. Tá? Pensando em regimes políticos, né, ao contrário de Atenas, Esparta vai ter apenas um regime político durante a sua história, enfim, nesse período, que vai ser a diarquia, né, que, ao contrário da monarquia, que se refere a um único governante, a diarquia é um regime de 2 reis, tá, de poder hereditário, né, e eles administram, nesse caso, exclusivamente as questões militares e religiosas. O resto das questões vão ser discutidas e reguladas pela gerúsia, que vai ser responsável pela criação das leis, né? Vai ser um corpo responsável pela criação das leis. A gente também vai ter o eforado, que vai ser encarregado de vigiar essas leis, fiscalizar a vida pública dos cidadãos e julgar os processos civis. E, por fim, a gente vai ter a Ápela, tá? Que é um órgão que debatia as decisões da gerúsia. Ok? Em relação à sociedade, assim como em Atenas, né? A gente vai ter um grupo muito seleto que vai ser considerado digno de algum direito político. Então, nesse caso, essas pessoas vão ser chamadas de espartanos, tá? E espartanos, né, no geral. Não existe uma divisão, por exemplo, entre homens e mulheres no sentido de direitos políticos. As mulheres também fazem parte desse grupo e utilizam desse privilégio, tá? Os espartanos, então, nesse caso, vão estar logo abaixo dos reis, né? Mas junto dos reis a gente também vai ter os outros governantes espartanos. Então, logo abaixo a gente vai ter o resto dos espartanos, que vão constituir a elite militar, e também, assim como no caso dos atenienses, né, dos cidadãos atenienses, vai ser uma pequena parte dos habitantes da cidade. Eles detinham poder político e controle da maior parte das terras férteis. Nesse caso, os homens espartanos, eles vão se dedicar à guerra, né, e à política, obviamente, mas principalmente à guerra. Eles tinham essa veia militar muito forte dentro dessa sociedade. E as mulheres, né, elas tinham um papel fundamental, que era na criação desses futuros guerreiros. Então, não só criar filhos, mas criar filhos capazes de lutar pela polis, tá? Abaixo aí dos espartanos a gente vai ter os piriecos, tá? Que são também pessoas livres, mas que não possuem direitos políticos, e vão se dedicar aí ao comércio, ao artesanato, enfim. Eles não podiam se casar com os espartanos, era proibido que os espartanos e os piriecos casassem entre si. E os piriecos também podiam participar do exército, se eles quisessem, mas, claro, apenas nos cargos mais inferiores da instituição. E, obrigatoriamente, eles tinham que pagar uma taxa também, um tributo, né, um imposto para os espartanos. E, por fim, a gente vai ter os ilotas, tá? Que são servos do Estado, estão presos à terra, e eles trabalhavam nas propriedades dos espartanos. E também pagavam tributos aos espartanos donos das terras onde eles trabalhavam.
tá? Eles não tinham direitos políticos, obviamente, e também não tinha nenhum tipo de proteção que impedisse o dono da terra onde ele trabalhava de maltratar ele, por exemplo. Então era uma situação bastante ruim, assim. Agora voltando, né, para a Grécia mesmo, em geral, né, não especificamente a polis, a gente vai ter o período clássico grego, né, que vai ser correspondente aí ao período de vitórias militares, ao período de desenvolvimento artístico, cultural. Então, é nesse momento aí que a gente vai ter as guerras médicas, por exemplo, né, como eu apontei aí, que vai ser um conflito provocado na tentativa persa de dominar o território grego. Esse nome vem porque os gregos nessa época conheciam os persas como os medos, né, que era aquele primeiro grupinho lá do comecinho da formação do Império Persa, e é por isso que a gente tem esse nome. A gente vai ter a Confederação de Delos, que vai ser uma aliança marítima militar entre as cidades ali da Grécia, né, que vai ser comandado por Atenas e vai ser responsável pela conquista dos domínios persas na região da Ásia Menor. Então, conquistas militares, né, expansão desse território grego. A gente também vai ter um período muito importante dentro do clássico, que vai ser o governo do Péricles, que vai ser quando vai ter a consolidação efetivamente da democracia ateniense, com o aperfeiçoamento das instituições. A gente também vai ter obras públicas voltadas à defesa e ao embelezamento de Atenas, e também a gente vai ter um notável progresso no campo artístico e literário, né, que são obras que até hoje a gente visita e a gente admira de alguma forma, né? São desse período. E a gente também vai ter a Guerra do Peloponeso, que vai ser um conflito entre Esparta e outros aliados, né? E Atenas, com a derrota ateniense e a ascensão de Esparta e dos demais aliados, né? Talvez com menos força, a liderança do mundo grego, tá? Que até então era dominado por Atenas mesmo. E aí, com a conquista... e aí a gente vai ter, com essa ascensão de várias lideranças, a gente vai ter um enfraquecimento aí do regime grego, né? Da sociedade, enfim. E aí a gente vai ter a conquista da Grécia pelo Filipe II, que no período aí era o rei da Macedônia, na Batalha de Queroneia. Tá? A gente vai ter essa dominação da Grécia. E aí, mesmo dominada, a gente ainda vai ter o período helenístico, tá? Que vai ter como líder, né, o Alexandre o Grande, que ainda era, né, o líder da Macedônia. Então, vai ser quando esse império macedônico vai se expandir e vai chegar até quase a Índia ali, e vai haver uma mistura, né, das culturas gregas ocidentais que foram preservadas, apesar do domínio macedônico, com a cultura oriental, que agora está entrando dentro desse território, né, que agora faz parte da vivência grega. E aí vai surgir o helenismo, que é justamente essa mescla cultural que vai ocorrer nesse período. E aí, falando um pouco agora sobre as questões mais culturais, né, religiosas, enfim, a gente vai ter como religião oficial desse período aí o politeísmo, tá? Que é o que a gente vê em vários filmes, né? A gente tem vários livros que falam sobre os deuses gregos, eles são super famosos. E aí a gente vai ver que eles vão ser deuses antropomórficos, né? Ou seja, tem características humanas, tem sentimentos humanos, tem desejos humanos, defeitos, e tudo que um ser humano possui, esses deuses vão ter, só que, né, elevado a infinito, porque eles são deuses, efetivamente.
Além disso, a gente não vai ter a ideia de salvação da alma, nem da vinda de um Messias, como acontece, por exemplo, no cristianismo. E a gente vai ter a influência direta dos deuses na vida humana e na natureza, né? Que é o caso de choveu porque Zeus estava bravo com a gente. O mar não estamos conseguindo pescar porque Poseidon tá brigado com a esposa dele. Alguma coisa nesse sentido, tá? Além disso, a gente vai ter... Além disso, não, né? Mais para frente, a gente vai começar a ter a formação ali do pensamento filosófico, que vai ser nada mais do que a busca de explicações sobre a natureza e as relações humanas a partir de um viés mais racional, tá? Então, os deuses param de ser a origem de todas as coisas e começam a ser apenas um elemento sagrado, assim, e não o centro da vida humana, tá? Então, a gente vai ter aí o pensamento filosófico. Além disso, a gente vai ter, né, muitas contribuições dentro das ciências humanas, né, como eu falei, pelo pensamento filosófico, né, com Sócrates, Platão, mas também a gente vai ter uma contribuição muito forte para os estudos históricos, né, com o trabalho do Heródoto, do Tucídides. Na literatura, a gente vai ter, como eu falei, o Homero, né, que é o autor que dá nome ao período homérico, com a Ilíada, a Odisseia. A gente também vai ter o teatro, né, que é muito conhecido, né, as tragédias e as comédias gregas, enfim. E por fim, né, mas não menos importante, a gente vai ter a arte grega, que vai ser vai ser muito usada como inspiração, principalmente, por exemplo, no mundo moderno, quando eles vão revisitar a antiguidade, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. E a arte grega ela é caracterizada pela moderação, pelo amor à vida, exaltação do belo e valorização humana e da natureza, né? Então, a gente vai ter aí lindíssimas esculturas gregas e muitas delas retratam as grandes histórias míticas, né, que eles têm, né? Essa, por exemplo, que eu coloquei aí é a do Laconte e seus filhos, né, que é ele tentando defender os filhos dele da serpente, enfim. Eu acho que são esculturas muito interessantes. Vocês podem pesquisar depois um pouco mais sobre a arte desse período. Não só a grega, né, mas no geral mesmo, né, do mundo antigo. A gente tem muitas coisas que a gente não procura saber exatamente, tá? E aí agora, né, para finalizar mesmo nosso conteúdo, a gente vai falar agora sobre o Império Romano, tá? Sobre Roma, no geral, e o Império Romano, tá? Então, historicamente, né, a gente pode dizer que Roma surgiu da união de aldeias que se formaram aí, ai, gente, esqueci a palavra. Que se fixaram na Península Itálica e um pouquinho mais ao meio da Península Itálica. Foram fundadas por povos sabinos e povos latinos, tá? Que são povos de origem indo-europeia. Logo depois elas foram dominadas pelos povos etruscos, e aí a gente vai ter a formação dessa civilização romana. Mas existe uma lenda que é super importante, e que foi super importante nessa formação, né, do Império Romano, que é a lenda dos irmãos Rômulo e Remo, que eles fundaram Roma, que eles, quando eram crianças, eles eram amamentados e protegidos por uma loba, enfim. Então, essa é uma lenda que ela vai perdurar muito tempo como sendo real, tá? Então,
É por isso que eu trouxe. Eu acho que é legal a gente saber essas coisas, né? E aí, é isso. A gente vai ter, dentro do Império Romano, dois regimes, três, né, na verdade, três regimes principais de governo, que vai ser a monarquia, tá? Que vai ser, no primeiro momento, vai ser a monarquia, e aí a gente vai ter um total de 9 reis durante esse período, sendo que 7 deles, sendo que a gente vai ter 7 reis nesse período, sendo que 4 deles vão ser de origem latina e sabina, tá? Que são os primeiros povos lá que se uniram no começo, como eu disse. E esses reis, eles eram subordinados ao Senado e à Assembleia, tá? E num segundo momento, a gente vai ter mais 2 reis que agora eram de origem etrusca, né? Que é o povo que em seguida dominou esse espaço. E eles vão ser governos mais autoritários, assim, mais menos controlados, né? Eles vão abolir o Senado, vão marginalizar a aristocracia, enfim. E aí, nesse caso, a gente vai ter, dentro dessa sociedade, logo um pouco mais abaixo do rei, né, que vai ter um caráter sagrado aí, vai exercer o poder executivo, era também o chefe militar e religioso. A gente vai ter os patrícios, tá? Que vão vir logo abaixo, eles formam a elite da sociedade, a elite econômica dessa sociedade romana. Eles tinham o poder sobre a terra, né? E tinham poder político também, já que eles faziam parte desse senado aí, que governava junto ao rei, tá? Logo abaixo a gente vai ter a plebe, tá? Que era formada por homens livres, mas que não tinham direitos políticos, tá? E a gente vai ter também, um pouquinho mais abaixo, mas meio que junto, né? Os plebeus que viviam sob o domínio dos patrícios, tá? E aí eles eram chamados de clientes, porque eles eram um pouquinho mais meio que subordinados, né, aos patrícios. E por fim a gente vai ter os escravos, que vão ocupar a base da nossa pirâmide, tá? Eles eram a força de trabalho e eles eram escravos por dívidas, por derrotas em guerras, o normal, tá? O básico. O nosso segundo regime vai ser a república, tá? E que tem a ver com a coisa pública sendo superior aos interesses privados, tá? A gente vai ter desse regime características oligárquicas, tá? Porque o poder vai ser concentrado na mão dessa elite de patrícios, ok? A gente não vai ter mudanças sociais muito evidentes dentro desse período, mas a gente vai ter mudanças políticas bastante interessantes, tá? Como, por exemplo, a gente vai ter duas instituições, a gente vai ter uma instituição política que vai ser mais importante dentro desse regime, que vai ser a magistratura, e dentro dela a gente vai ter 2 cargos magistrados que vão ser mais importantes, que são os cônsules, que são efetivamente as pessoas que vão ser, né, os líderes dessa república. Vão ser 2, tá? Eles vão sempre ser nomeados aos pares, e eles representam, como eu disse, o poder executivo e podiam também propor leis. Do outro lado, a gente vai ter os pretores, tá? Que vão ser responsáveis pela administração da justiça desse território, tá? E além deles, a gente também vai ter os questores, os censores, os edis, que são cargos também na magistratura, né? Mas que são cargos menos relevantes. Além disso, a gente também vai ter, vamos manter o Senado, né, que a gente tinha na monarquia, mas que agora vai trazer uma participação mais pública, né, mas também não, porque a gente ainda está no regime oligárquico. A gente vai ter uma participação na administração pública e nas decisões referentes à política externa, e a gente também vai ter
a Assembleia, que vai ser uma Assembleia Popular encarregada de votar as leis aprovadas pelo Senado. E aí aqui a gente vai ter um confronto, né? Não um confronto, mas pelo menos um conflito, mais um conflito entre os plebeus e os patrícios, porque os plebeus queriam também que seus interesses fossem ouvidos, fossem defendidos. E aí, a partir desse conflito, a gente vai ter a formação dos tribunos da plebe, que vão ser as pessoas responsáveis pela defesa e pela reivindicação desses direitos que eles tanto reivindicavam, tá? E eles também podiam vetar as leis que o Senado propunha e que, por acaso, fossem contra os seus interesses, tá? Agora, mais uma vez, né, a gente vai... os tribunos da plebe não necessariamente vão resolver esses conflitos, eles vão perdurar aí por mais algum tempo, e aí a gente vai ter, a partir desse confronto, né, desse conflito, os plebeus vão conseguir mais algumas vitórias, como, por exemplo, a Lei das 12 Tábuas, que vai instituir a igualdade jurídica entre os plebeus e os patrícios. E essa lei das 12 tábuas vai representar o primeiro código de leis escritas romano, especificando os direitos, os deveres dos cidadãos, tá? Além disso, eles ainda vão ter, eles vão conseguir, né, a abolição da escravidão por dívida e também a permissão de casamento entre nobres e plebeus, que até então não podiam. E aí, a gente vai ter um período, né, de expansionismo do território romano. A gente vai ter, durante a monarquia etrusca, uma grande expansão aí, sobre a região do Lácio, que é a região próxima ali aonde Roma se localiza, né, no centrinho ali do mapa da Península Itálica. A gente vai ter também, no período republicano, né, a cidade de Roma vai conquistar a região centro-sul da península, que é efetivamente a pontinha, né, de baixo, enfim. E mais para frente a gente vai ter o domínio da região oriental ali, passando pela Grécia, pela Macedônia, pela Síria, o Egito, e aí vai dominar efetivamente a borda inteira do Mar Mediterrâneo, tá? Que vai ser, o Mar Mediterrâneo vai ser chamado de Mare Nostrum, tá? Em latim. Aqui eu tenho um mapa, vou mostrar para vocês, ó. Não sei se vocês conseguem ver a minha seta, mas toda essa parte colorida aqui vai se tornar em algum momento o Império Romano, tá? Essa parte laranjinha aqui, como a gente vai ver mais para frente, vai se tornar o Império Ocidental e a parte roxinha vai se tornar o Oriental. Mas isso vai ser mais para frente, mais ao fim da República. Então, a gente vai ter como resultado dessa expansão a consolidação do modo de produção escravista, porque, como eu falei para vocês, os escravos eles eram fruto da maior parte, né, em sua maior parte, dos escravos, dos prisioneiros de guerra. Então, como eles estavam conquistando muitos territórios, eles estavam conquistando também muitos prisioneiros de guerra e, consequentemente, mão de obra escrava, tá? E aí, como consequência disso, a gente vai ter um desemprego dos trabalhadores rurais livres, que agora vão ser substituídos por essa mão de obra escrava, porque ela é muito mais interessante aos patrícios do que, efetivamente, esses trabalhadores rurais, tá? Então, a gente vai ter, obviamente, um descontentamento dessa parte da população que agora não tem mais emprego e não tem mais, efetivamente, como se manter, né, manter sua família, enfim. E aí, a gente vai ter diversas revoltas, tá? Essa população vai migrar para a cidade também, vai causar um problema aí, porque eles não estão satisfeitos, né? Obviamente, isso vai acabar desestabilizando um pouco
a sociedade, né? Então, o Estado vai criar a política do pão e circo, né? Que é famosíssima aí, que se refere ao oferecimento aí de pão gratuitamente e também de espetáculos grandiosos, né? E até violentos, como a gente vê em vários filmes sobre o Império Romano, né? Com os Coliseus, né? Com o Coliseu, com os gladiadores, enfim. Dentro dessa política aí, a gente vai ter esse tipo de espetáculo. E aí, além disso, né, como resultado da expansão, a gente vai ter uma grande concentração de terras, tá, advindas das conquistas territoriais, que vão ficar nas mãos dos patrícios. E a gente também vai ter, então, a decadência dos pequenos proprietários rurais, que agora não conseguem mais efetivamente, né, competir de alguma forma com essas terras novas. Além disso, a gente vai ter o aumento da corrupção e do poder dos militares, tá? E isso vai aumentar as tensões sociais. Os militares ficam muito poderosos, né, justamente por essa questão da expansão. Então, eles estão dominando terra e eles adquirem um prestígio muito grande diante da sociedade. E a gente vai ter também gastos com as guerras púnicas, tá? Que vai ser um conflito pelo controle do mar Mediterrâneo, e o aumento dos impostos, né? Porque se os gastos estão ficando grandes, a gente precisa tirar de algum lugar, e esse lugar é exatamente os impostos que a população tem que pagar. E, é claro, a população não ficou satisfeita. Então, a gente vai ter aí uma série de movimentos de insatisfação popular contra Roma, né? Contra a República Romana, tá? E aí a gente vai ter como forma de tentar amenizar essa situação as medidas propostas pelos irmãos Graco, tá? Que vão ser Tibério e Caio Graco. Eles vão propor a reforma agrária, tá? Que tinha como objetivo, né, obviamente, a diminuição da concentração das terras que estavam nas mãos dos patrícios até então, mas não foi efetivo, tá? E aí, mais para frente, a gente vai ter a proposição da lei frumentária, que foi aprovada e foi colocada em prática, que foi, né, a garantia da vinda do trigo a preços menores para os pobres. Então, a gente vai ter essas medidas propostas, né? O Tibério e o Caio Graco, eles eram tribunos da plebe, mas, obviamente, né, nesse caso, foi a elite romana que não ficou satisfeita. Então, houve muita pressão em cima deles, né? O Tibério foi assassinado, por exemplo, o Caio Graco acabou suicidando, então foi uma situação meio tensa, tá? Então, junto disso aí, a gente vai ter, junto de tudo isso, né, essas crises que estavam acontecendo, a gente vai ter 3 pilares, né, para essa crise da República, que vai ser as disputas internas por poder, tá? A insatisfação popular, obviamente, que já estava acontecendo, e também as guerras externas por territórios, que não pararam, né? Só porque a sociedade não estava satisfeita. Então, a gente vai ter como um dos principais elementos dentro dessa crise a rebelião escravista que foi dirigida pelo Espartaco, tá? Que vai ser a Revolta de Espartaco. Acho que é esse o nome mesmo. Deixa eu só conferir, gente. Acho que é. Isso, Revolta de Espartaco. E aí, essa vai ser uma revolta escravista, né? Como eu disse, que vai ter uma adesão muito forte em Roma, né? No território, todo o território romano. E aí vai ser reprimida por Crasso, que vai ser um general que mais pra frente vai ficar super importante. E é claro que com essa repressão dessa revolta, né, ele adquiriu ainda mais prestígio diante da instituição do exército, né, e também diante dos olhos dos poderosos, né. Então, é isso.
E aí, para tentar resolver essa questão, né, dessa crise, a gente vai ter a formação do primeiro triunvirato, que vai ser um governo que vai ser comandado por 3 homens, né, que vão ter poderes iguais, pelo menos em teoria, tá? E esse primeiro triunvirato vai ser composto por Júlio César, Pompeu e Crasso. Todos os 3 eram militares, tá? E isso se dá justamente pelo que eu falei, né? Pelo prestígio que os militares vão adquirir dentro da República Romana, né? Pelo expansionismo, enfim, por ser responsável também por manter a sociedade em paz, né? De alguma forma, né? Sob controle, na verdade, essa é a palavra certa. E aí eles vão dividir o território entre si. E é claro, né, gente, sempre que a gente tem esse tipo de mudança de governo, isso quer dizer que as coisas não estão indo muito bem, porque é como tem um ditado popular, né? Em time que está ganhando a gente não mexe. E se a gente tem que mexer, é porque as coisas estão meio indo para o lado errado. Então a gente vai ter aí essa divisão do poder entre esses três militares. E aí, o que vai acontecer? A gente vai continuar com essas políticas expansionistas, tá? E aí a gente vai ter o despontamento do Júlio César como um comandante super bom do exército romano, tá? Ele vai ascender aí, né? Vai ter muita relevância nesse período. E aí a gente vai ter também a morte do Crasso, tá? Nas guerras orientais. Então, a gente vai ter, então, a partir dessa morte, uma disputa pelo poder que vai ser entre o Júlio César e o Pompeu, tá? Como o Pompeu ele tinha mais apoio entre a elite romana, ele vai assumir o poder, tá? Sozinho, e vai acabar destituindo Júlio César do exército. Mas Júlio César já tinha, né, sua relevância, já tinha a sua, né, a instituição já admirava o Júlio César pelas conquistas que ele teve em batalha, né, em conflito, e aí ele vai acabar unindo algumas tropas, vai invadir Roma e vai pegar o poder para si, tá? E aí ele vai se tornar o ditador de Roma, vai dominar o negócio. E aí, eu botei até uma fotinha dele para vocês visualizarem, e aí no seu governo ele vai propor reformas administrativas, tá? Visando a redução do poder dos governadores provinciais, redistribuindo as terras aos cidadãos mais pobres e também dando cidadania aos povos das províncias conquistadas, tá? Então ele vai tomar todas essas medidas, tá? E vai ser assassinado aí por um grupo de senadores patrícios que não estavam satisfeitos com as medidas que ele estava tomando, tá? E aí, entre essas pessoas que o assassinaram, a gente vai ter o Brutus, que é o filho dele, né? Que a gente até... não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, mas que é o até tu, Brutus, que é justamente por causa desse acontecimento, tá? E aí, com a morte do Júlio César, a gente vai ter a formação do segundo triunvirato, tá? Que agora vai ser composto pelo Marco Túlio, o Lépido e o Otávio, tá? Ele vira Augusto mais pra frente, mas é Otávio. E ele era sobrinho do Júlio César, no caso. Então, eles vão, né, mais uma vez, dividir o poder entre si e, mais uma vez, não vai dar certo, eles vão disputar pelo poder e quem vai ganhar vai ser o Otávio, que, quando vira imperador, se declara Augusto, tá? E aí ele vai receber o título de imperador, né, como eu falei, e ele tomou muitas medidas no sentido de pacificar o império, tá? Então ele vai procurar reforçar as políticas de distribuição do trigo à população urbana, ele vai conceder terras aos camponeses, ele vai incentivar, né, continuar incentivando
a questão do pão e circo, né, a questão das diversões públicas, das atividades culturais. E aí a gente vai ter também, né, além disso, a substituição da política expansionista pela política de melhoria administrativa das províncias. Tá? E isso vai fazer com que a população se acalme, que as coisas fiquem mais estáveis. E aí esse governo vai ser conhecido como o período da Pax Romana, tá? Onde a gente teve o controle das agitações sociais, como eu falei, abandono das guerras de expansão. A gente vai ter também prosperidade econômica, social e também realizações intelectuais, tá? Nesse período. E aí a gente vai ter, então, o Alto Império, tá? Que vai começar a partir da morte do Otávio Augusto e que vai ser substituído pela dinastia Antonina. Não, o Alto Império já tinha começado, desculpa. Com a morte do Otávio Augusto, a gente vai ter a ascensão da dinastia Antonina, tá? Que vai retomar a questão expansionista, vai fazer, né, procurar submeter os povos bárbaros germânicos, vão trabalhar aí na construção de estradas e aquedutos e também na difusão da língua, costumes e valores romanos entre as regiões subjugadas. Isso vai criar um pouco uma unidade dentro desse território, tá? E a gente vai ter também a dinastia dos Severos logo depois, que vai ser caracterizada pelas crises internas e ameaças externas. Então, não foi um governo muito bom, né? E aí, seguindo, a gente vai ter o Baixo Império, tá? Logo em seguida, que vai ser efetivamente a decadência desse império, né? O colapso do Império Romano do Ocidente, tá? O Império Romano do Oriente ainda durou algum tempo após o fim do Império Romano do Ocidente. Então, a gente vai ter, dentro desse período, dificuldade de controle das fronteiras, justamente pela extensão gigantesca que o Império tinha adquirido, tá? Esse tamanho, assim, acabava por dificultar o controle do território e também dificultava a expansão do território, tá? As longas distâncias também dificultavam a comunicação, os povos começavam a resistir e os vizinhos também, que ainda não tinham sido dominados, começaram a dificultar o controle, né? Porque se eles não tivessem um tipo de atitude, eles poderiam ser os próximos a serem submetidos ao Império. Então, acaba que começou a ficar difícil controlar essa fronteira e o território, tá? A gente também vai ter, né, como consequência disso, a escassez da mão de obra escrava, tá? Porque com a dificuldade de expandir, também a gente vai ter uma retração na quantidade de prisioneiros de guerra e, consequentemente, a diminuição também da mão de obra escrava, que passa a ficar mais cara e os produtos também ficam mais caros, porque os escravos começam a custar mais. E aí a gente vai ter, como consequência disso, retração dos recursos do Estado, porque a economia tá bem abalada, tá bem abalada justamente porque a gente não tem a mão de obra escrava para poder ter a mesma produção que costumava ter, tá? Então, a economia fica em crise, né? Entra em crise. E aí, a gente vai ter, como consequência disso, né, uma instabilidade, né, uma fragilidade desse território, tá? Que começa agora a ser alvo de ataque, né? Se antes ele era o que estava sempre atacando, agora ele era o alvo, tá? E a gente vai ter também a ruralização da Europa, tá? Justamente por causa dessas invasões que se tornaram frequentes, né? Então, as cidades, elas começam a ser perigosas para os citadinos, né? Para as pessoas que moravam lá e que não eram efetivamente nobres. Então, até para os nobres, né? Começou a ficar difícil. E aí a gente vai ter a ruralização da Europa e a gente vai ter eles vão criar um sistema de colonato, tá? Que vai ser um sistema
que vai acontecer, né, na área rural, obviamente, né, dentro das grandes propriedades de terra, tá? E vai ser um regime que vai buscar o aumento da produtividade no campo, com o preenchimento da mão de obra, com agora a mão de obra camponesa, né? Os trabalhadores rurais livres, tá? E aí, dessa forma, funcionava da seguinte forma, né? Esse regime. Os camponeses, eles teriam direito a arrendar uma porção da terra, tá? Desse patrício, e em troca disso, ele pagaria com trabalho e com os produtos também. Então, parte da produção que ele tivesse, ele entregava para o dono da terra e também fazia trabalhos vários, né? Por exemplo, se ele tivesse alguma habilidade com marcenaria, com artesanato, enfim, ele podia pagar o seu senhor dessa forma, tá? Além disso, né, além da terra que eles ganhavam, entre aspas, os camponeses também vão ter estabilidade e segurança, né? Já que naquele contexto, como eu disse para vocês, a violência estava bastante intensa nesse período, né? Por causa das invasões que eles chamavam de bárbaros, né? Os bárbaros, nesse caso, são as pessoas que não faziam parte do território, né? Que falavam outra língua, que tinham outra cultura, enfim. Não necessariamente pessoas violentas, mas que poderiam ser também, tá? Então a gente vai ter aí, obviamente, como eu falei, a instabilidade política do território, tá? E para resolver isso, eles vão acabar tomando algumas iniciativas, algumas medidas. Eles têm um período aí de intervenção direta do Estado na vida social para tentar controlar efetivamente as revoltas, para controlar a crise econômica, para tentar tornar o Estado estável novamente, tá? A gente vai ter também o estabelecimento da tetrarquia, né? Então vai mudar novamente o governo, que vai ser então um poder que é dividido entre 4 generais, tá? Mas que não vai dar certo por muito tempo. Logo em seguida a gente vai ter a unificação do poder novamente com o Constantino, tá? Que vai mudar a capital para Constantinopla, que antes era Bizâncio, né? Mas que vai virar Constantinopla, que vai ser mais ao oriente, tá? É uma cidade que fica mais ao oriente, justamente porque nesse local a gente não vai ter uma crise da mão de obra escrava e, por causa disso, a economia estava mais estável, o império estava mais estável daquela região. E mais para frente a gente vai ter com Teodósio a divisão do império em 2, que vai ser o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, como eu falei, tá? E aí a gente vai ter, né, por fim, aí para poder dar o último estalo aí no regime, que vão ser as invasões bárbaras de forma mais contundente mesmo, que vão ser os povos germânicos, tá? Eles já viviam ali, eles estavam no limitezinho eles faziam fronteira com o Império Romano, eles também migravam para dentro do Império, eles trabalhavam dentro do Império, né? Até auxiliavam, às vezes, nas forças militares, mas que, vendo o enfraquecimento do Império, eles acabaram vendo uma oportunidade, né, de intensificar a migração para esse território, e essas migrações adquiriram um caráter mais violento, né, no sentido mesmo de dominar esse território que agora já não tinha mais tanta força para impedir esse domínio, tá? E aí a gente vai ter, né, por fim, a gente vai ter aí o fim do Império Romano do Ocidente, ok? E aí, falando um pouco agora, né, da cultura romana, assim como na Grécia, a gente vai ter também o politeísmo, que vai ser muito inspirado, nesse caso, pelo politeísmo grego, tá? Os deuses são muito parecidos, os nomes mudam, mas os deuses são muito parecidos. E aí a gente vai ter, né, como eu falei, como eles são parecidos, deuses antropomórficos, influência direta dos deuses na vida humana. Então é mais ou menos o mesmo conceito, é claro, mas
adaptado para uma outra realidade, né? Até porque nesse período a Grécia também fazia parte do Império Romano, tá? E aí a gente vai ter mais para frente, né, com Constantino, que se converteu em algum momento para o cristianismo. A gente vai ter também o Edito de Milão, que vai conceder liberdade aos cultos cristãos, que até então era uma religião muito perseguida, tá? Não era permitido você fazer qualquer tipo de culto cristão, não era permitido você ser cristão. A partir do Edito de Milão, isso se torna possível. E aí, com o governo de Teodósio, a gente vai ter o Edito de Tessalônica, tá? Que vai estabelecer o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então, é nesse momento aí que o cristianismo começa a ter força, uma força maior, né? Uma força mais expressiva no mundo, então, dentro da sociedade, tá? E aí, por fim, a gente vai ter também, né, como um legado aí super, super importante, o direito romano, tá? Que foram as leis escritas do direito romano que deram origem ao Corpus Juris Civilis, latim, né? Enfim, que é o código de leis que inspirou a legislação e o direito moderno. Então, até hoje a gente olha para eles e fala assim, esse jeitinho aqui que vocês fizeram foi legal. E aí é isso. E também o latim, né, que é a língua mãe de vários idiomas neolatinos, como italiano, francês, espanhol, inglês, português, romeno também. E, por fim, como eu falei, né, o cristianismo, que foi um legado aí super importante, porque a gente vai ver, né, e até hoje é uma religião super forte e que começou a ter expressividade, como eu falei, nesse período, tá? E aí, é isso. Espero que tenha sido clara. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar, vocês podem conversar também com os monitores, podem deixar um comentário aí com a dúvida, que a gente vai tentar fazer da melhor forma para resolver, ok? Então é isso. Muito obrigada e até a próxima aula.